VT de abertura Educação à Distância. Diferentes formas geométricas se movem, cortadas pelas cores azul, verde, amarelo e vermelho. Se transformam na logo da Escola Técnica Estadual Professor Antônio Carlos Gomes da Costa. As cores e formas se misturam em fundo azul e vermelho. Abaixo e à direita da tela, o nome: Educação à Distância. Curso Técnico em Logística. Disciplina Movimento e Distribuição. Conhecer e avaliar os procedimentos de movimentação e distribuição de materiais. Olá, caros alunos e alunas. Vamos começar a estudar hoje a disciplina de Movimentação e Distribuição. Serão 3 competências. A primeira delas é conhecer e avaliar os procedimentos de movimentação e distribuição de mercadorias. A segunda, controlar o movimento de mercadorias, assegurando um sistema de distribuição eficiente e dentro dos prazos. E a terceira, conhecer os impactos da movimentação de materiais nos custos de produção. É importante que vocês, além de estudarem o caderno de estudos, o caderno das competências, também participem dos fóruns, vão atrás de outras informações com o uso de pesquisas na internet e também resolvam todas as aulas atividades que fizerem nos polos presenciais e postem dentro dos prazos as atividades semanais. Vamos iniciar então o estudo da competência 1, que é conhecer e avaliar os procedimentos de movimentação e distribuição de mercadorias. Ora, por que existe a atividade de movimentação e distribuição? Nós sabemos que o produto e o consumidor não estão sempre necessariamente próximos um do outro. O que vai acontecer e o que pode ser feito para aproximá-los? Ora, se nós temos um consumidor em determinado ponto e um produto que é fornecido, produzido e distribuído em outra localização, nós precisamos aproximá-los e a ferramenta da logística que faz essa aproximação é a movimentação e distribuição dos materiais. Para que essa movimentação ocorra, equipamentos, o arranjo físico do armazém, da distribuição, precisam ser definidos, assim como quais são os tipos de veículos, os tipos de carga que serão transportadas, também vão ser definidos. Você vê aqui nesse exemplo do slide um consumidor que está distante do produto que ele deseja consumir. Para aproximá-lo, será necessário, então, realizar a atividade de movimentação e distribuição. As atividades da logística, para que a movimentação e distribuição sejam realizadas, precisam ser agrupadas. Não faz sentido ter várias letras separadas, como a gente vê nesse slide. Se olharmos para elas, no primeiro momento, nós não podemos identificar nenhum sentido nelas. Para isso, é necessário agrupá-las. É isso que acontece com as atividades de logística. Elas precisam ser agrupadas para que façam sentido e que sejam utilizadas para garantir que as empresas alcancem os seus resultados. A atividade de movimentação e distribuição é uma atividade que é agrupada para garantir que os produtos sejam levados até o ponto de consumo, até o local onde esteja o consumidor. Quando se desenvolvem atividades de movimentação e distribuição, percebe-se uma maior coordenação e controle dos processos. Isso, dentro das empresas, gera uma redução de custos. É por isso que essa atividade é tão importante para as organizações, porque ela garante que todos os insumos, todas as informações e todos os produtos que precisam ser movimentados e transportados até o consumidor sejam coordenados, essa operação seja coordenada e controlada, garantindo, ou pelo menos gerando uma maior possibilidade de redução de custos dentro da organização. Até mesmo porque a atividade de transportes é uma das mais custosas dentro das atividades logísticas. Nessa frase de Adam Smith, que disse que a propensão ao comércio, ao escambo e à troca é comum a todos os homens,
nós só vemos um reforço da importância da movimentação e distribuição, não só nos dias atuais, mas também desde os nossos antepassados ao longo da história do comércio e da movimentação de produtos no mundo. Nessa imagem, vocês podem ver duas realidades diferentes. Uma realidade na qual é priorizada a atividade de agricultura, por exemplo, e uma outra realidade onde o comércio, a industrialização e a urbanização é mais forte, é privilegiada. Quando nós vemos o slide seguinte, o que nós percebemos? Que ambas as situações, ambos os países, mesmo que eles estejam em contexto bem diferentes, trabalham para produzir, exportar e também importar os seus produtos. Um país com características com produtos mais voltados para a agricultura, importa e exporta produtos para e dos países que são mais urbanizados e que têm outros produtos que são privilegiados, como os produtos industrializados. Para garantir que esses produtos cheguem de um país para o outro, é necessária a atividade de movimentação e distribuição. E isso tem se tornado muito gritante, principalmente por conta de um fato que é conhecido de todos nós. 1/3 da nossa produção de comida se perde em algum ponto. Essa informação foi a informação divulgada no evento do Rio+20 em 2002 pelo secretário das Nações Unidas naquele momento. É muito crítica essa situação porque a perda de alimentos acontece por problemas no transporte, na movimentação, na armazenagem, nas embalagens que são utilizadas para transportar esses alimentos. Esse é apenas um dos problemas enfrentados e que podem ser solucionados com uma boa utilização da atividade de movimentação e distribuição. Temos aqui uma frase ainda divulgada quanto a esse assunto no Fórum Econômico Mundial de Davos. Cerca de 40% dos alimentos produzidos no mundo se perde em algum elo da cadeia entre a colheita e o consumidor final, pela falta de infraestrutura que garanta boas condições de armazenamento, transporte e distribuição nos países em desenvolvimento. Temos aqui no slide seguinte um gráfico que mostra a evolução da movimentação de produtos entre países. Em 1948, segundo Dias, havia uma movimentação equivalente a 120 bilhões de dólares. Em 2008, essa movimentação já tinha crescido para mais de 18 trilhões de dólares. Isso demonstra a importância de selecionar bons equipamentos e de adequá-los aos processos de movimentação e distribuição. Nesse slide, podemos ver quão importante é essa movimentação entre os países. Vamos agora a um exemplo de distribuição nacional. Veja nesse slide o mapa do nosso país. Imagine que há uma fábrica de determinado produto com 2 unidades fabris, uma na região nordeste do país e outra na região sudeste do país. Pense que há um custo de produção para fabricar qualquer item na região nordeste e outro custo de produção para fabricar qualquer item na região sudeste. Como boa parte das matérias-primas que são utilizadas para se fabricar esses itens são fornecidas na região sudeste, digamos que o custo de produção dos itens aqui são mais baixos do que o custo de produção na região nordeste. No entanto, nenhuma das duas fábricas produz todos os itens do portfólio da organização. Isso significa que, para que a fábrica do Sudeste possa vender todos os itens do portfólio, ela precisa receber transferência dos itens da região Nordeste, assim como o contrário. Isso significa dizer que, além de produzir os seus itens nas próprias fábricas, as duas unidades recebem produtos por transferência. Mas, ora, cada fábrica tem o seu custo de produção.
Nos custos de transferência, são agregados também o custo do transporte, do frete e de toda a movimentação necessária para garantir que um produto de uma unidade seja distribuído, recebido e armazenado em outra unidade. Na definição do local de produção destes itens, é necessário considerar, então, qual o custo da transferência. Se por acaso o custo da produção for maior que o custo da transferência, a decisão será transferir. No entanto, se o custo da produção for menor que o custo da transferência, logo a decisão será produzir. Esta é uma das decisões que cabem aos responsáveis pela movimentação e distribuição de mercadorias de uma organização. Para tomar esse tipo de decisão, ele precisa então, ou ela, conhecer quais são os custos de produção e quais são os custos que estão agregados ao transporte das matérias-primas ou dos produtos acabados. Sabemos que a infraestrutura existente para a realização do transporte de cargas no país ainda está aquém do que é necessário para conseguirmos otimizar ainda mais este processo. Nesta imagem podemos ver no gráfico que quando há um crescimento muito rápido, tanto das vendas, das compras de uma empresa ou na organização, no próprio mercado como um todo, é possível suportar alguma ineficiência nessa atividade de transportes. No entanto, quando há uma competição muito acirrada entre as organizações e os volumes de vendas ou de compras de produtos não crescem tanto quanto se deseja, não é possível suportar tanta ineficiência. Por isso, é necessário que seja desenvolvida essa atividade de movimentação e distribuição com foco no que a empresa tem como importante para ela, dentre as prioridades competitivas estudadas: tempo, custo, flexibilidade e qualidade. Com esse intuito de melhorar essa operação, usa-se a logística empresarial, da qual faz parte a atividade de movimentação e distribuição. Neste slide, nós vemos o conceito de logística empresarial segundo Balloux. A logística empresarial estuda como a administração pode prover melhor nível de rentabilidade nos serviços de distribuição aos clientes e consumidores, através de planejamento, organização e controle efetivo para as atividades de movimentação e armazenagem que visam facilitar o fluxo de produtos. Vamos agora a um outro exemplo de operação que se utiliza da logística empresarial e, por consequência, da atividade de movimentação e distribuição. Vamos ver aqui algumas informações. Trata-se de uma transferência ou uma compra de produtos que venham da China. Pense que, segundo Dias, o tempo desse traslado é de aproximadamente 35 dias por navio, para se trazer uma carga de 20 toneladas. Some-se a este tempo de transporte de 35 dias, 10 dias referentes ao desembaraço e ao pagamento das taxas, quando o produto chega aqui num porto no Brasil. Consideramos aqui como exemplo uma saída do porto de Xangai e uma chegada no porto de Santos. Vejam aqui na imagem os fretes que são pagos nesses trechos. Como primeiro frete, temos o percurso Xangai-Santos, que é um percurso de aproximadamente 17 mil quilômetros. O preço desse frete, em condições atuais, se aproxima de R$ 5.400. Lembre-se que estamos falando de um exemplo de uma carga de 20 toneladas. Com o segundo frete, temos o trecho Santos, o próprio Porto de Santos, onde o produto chegou, até São Paulo, que é um trecho de 77 quilômetros. Percebam que o trecho aqui de cima, de Xangai a Santos, é um trecho de 17 mil quilômetros e custa R$ 5.400 aproximadamente. Enquanto que um trecho muito, mas muito menor, tem um custo alto de R$ 1.500. Some-se ainda aquele primeiro tempo de 35 dias do transporte inteiro,
dos 10 dias para executar o desembaraço e o pagamento das taxas, ainda um período de 2 dias, que é o tempo entre o envio do container cheio de Santos para São Paulo, e depois para que esse container retorne vazio até o Porto de Santos novamente. Vejam a criticidade da infraestrutura que nós temos. Um trecho de 17.000 quilômetros custa R$ 5.400 e um trecho interno relativamente curto tem um custo muito alto de R$ 1.500. Só vendo esse exemplo, a gente pode pensar em inúmeras oportunidades de melhoria dentro dos processos de movimentação e distribuição, mesmo que nós tenhamos essa criticidade toda na infraestrutura que nós conseguimos detectar. Vamos agora ver um pouco mais das outras atividades logísticas e onde se encaixa a atividade de movimentação e distribuição. As atividades logísticas primárias e de apoio, que vocês já devem ter estudado e visto no caderno, estão aqui. A atividade de transportes, a atividade de manutenção de estoques e a atividade de processamento de pedidos são as atividades primárias. Já as demais atividades, como manuseio de materiais, embalagem, obtenção, armazenagem, manutenção de informações e programação de produção, são consideradas as atividades de apoio. No caderno de estudos, logo na primeira competência, que é a que estamos estudando agora, vocês vão ver alguns procedimentos de movimentação e distribuição de produtos, inclusive com exemplos, como vocês devem ter lido o exemplo do supermercado Nossa Feira, e também verão tópicos sobre a seleção de equipamentos e o arranjo físico e embalagem. É isso, caros alunos. Espero que vocês continuem estudando bastante. Como eu falei no início do vídeo, participem dos fóruns, façam a aula-atividade e também a atividade semanal. Até mais! Som direto, Luiz Vitor. Imagens, Juliana Aguiar. Leandro Gomes. Interpretação de Libras, Davidson da Silva. Audiodescrição, Jonara Medeiros Siqueira. Produção de vídeo, Joana Rodrigues. Ilustração, Miguel Machado. Edição, Anderson Ferreira, Danilo Albuquerque. Professor autor, Mariana Melo. Design educacional, David Souza Nascimento. Maria de Fátima Duarte Angeiras. Renata Marques de Otero. Terezinha Mônica Sinício Beltrão. Coordenação do curso, Juliana Novaes. Coordenação executiva, George Bento Catunda. Coordenação geral, Paulo Fernando de Vasconcelos Dutra. Videoaula produzida em outubro de 2016. Conteúdo produzido para os cursos técnicos da Secretaria Executiva de Educação de Pernambuco, em convênio com o Ministério da Educação, Rede ETEC Brasil.